meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, desejo que com vocês esteja também. Sejam todos muito bem-vindos aqui nesse bate-papo comigo, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Luna, sou taróloga, sou bruxa, aromaterapeuta, né? E operadora da mesa radiônica e outras coisas mais, né? Durante os anos eu fui fazendo curso, eu fui trabalhando e aprendendo a cada dia mais. Estou com 62 anos, então é uma caminhada longa, né? E quero caminhar mais. Então, assim, eu tô aqui para bater um papo com vocês, para falar um pouco da minha espiritualidade, né? Há muitos anos atrás, há quase 50 anos atrás, eu comecei na Umbanda, né? Só que a Umbanda que eu comecei foi a Umbanda de seu sete encruzilhada mesmo, né? Porque foi ele que começou com a nossa Umbanda. E aí foi mudando as coisas, foi vindo algumas coisas do candomblé para Umbanda, as roupas, as matanças, né? Muita coisa. É errado? Não, não sou eu que tenho que dizer que é errado. Tudo pode mudar. Porque eu cheguei na bruxaria e encontrei muita coisa que já fazia no candomblé, que era usar o incenso, que era acender a vela, que era os banhos, né? As oferendas, né? Então, assim, muita coisa parecida, porque realmente é a magia. Então, assim, fiquei na Umbanda há muito tempo, né? Aprendi muita coisa na Umbanda, sou grata por tudo que eu aprendi na Umbanda. Trabalhava com a vovó Maria Redonda, né? Muito tempo, e ela era muito boa, assim, com as ervas, com garrafadas, né? Ela é muito boa, né? E aí também trabalhei com Cabocla Jurema, ela trabalhava muito com as matas, com erva, por isso que eu sou doida pela erva, né? Eu sou uma bruxa, acho que praticamente natural mesmo. E aí tive Dona Maria Padilha, das Sete Encruzilhadas, moça que trabalhava, e tinha seu tranca-rua também da Encruzilhado Velho, né? Que eu trabalhava também com ele. E tinha seu Marabô, mas seu Marabô era do assentamento do Xangô. Tá, tudo bem. Isso aí foi quando eu já passei pro candomblé, né? Que aí eu fui, aí bolei, fui raspada, catulada, adochada, trabalhei muitos anos, acompanhava muito a minha mãe de santo em todas as obrigações, eu estava na camarinha com ela. Claro que eu não fazia nada de raspar, catular, né? Dos cortes de cura, eu não fazia nada disso. Mas eu já colocava todo o assentamento, já deixava banho pronto, todas aquelas coisas que um iaô podia fazer, porque no tempo eu era iaô, né? Eu fazia, né? Fazia aquelas coisinhas ali. Na hora da maionga, 3 horas da manhã, tinha que sair para dar o banho, eu estava lá junto. Claro que quem dava o banho era minha mãe de santo, mas eu estava lá acompanhando, cantando aquela coisa toda. E isso, eu saí já da Umbanda, já fui direto pro candomblé. Tá, durante um tempo no candomblé eu tive a curiosidade de conhecer algumas coisas da imposição das mãos. E eu fiz um curso no Cefac aqui em Brasília, fiquei 3 anos lá. Só que eu tive um probleminha com a minha pombagira na Sete Encruzilhadas, ela não aceitava aquilo, então tive que deixar aquilo um pouquinho para trás, né? Tive que deixar para trás. Tá bom, parou. Aí fui na Igreja Católica, que eu queria conhecer algumas coisas na Igreja Católica. Trabalhei 4 anos, né? Como leitora. E aí também sou grata a toda a minha caminhada em todos os lugares que passei, porque de cada um eu aprendi um pouco, né? Então sou muito grata. E aí fui para a Igreja Sara Nossa Terra, aqui na Octogonal, né? Fiquei um período, menos de um ano, ou um ano, não lembro. Ficou muito bom, porque eu conheci muitos salmos e teve uma época que eu trabalhei muito com os anjos cabalísticos, onde a gente trabalha muito com salmos, né? Então, tudo teve, assim, um caminho para mim. Eu não tenho o que falar de lugar nenhum que eu fui. Cada um me deu a oportunidade de aprender, né? De fazer as coisas, né, direitinho. Então, eu só tenho a agradecer cada lugar que eu passei.
Hoje eu tenho, no candomblé, eu continuo a trabalhar com os meus rituais do candomblé, como sempre trabalhei a vida inteira. Trabalho, eu tenho uma parte das pessoas que ainda é do candomblé e que não me largaram, estão comigo, sentem dificuldade de ir para a bruxaria, porque não sei o que e tal, e eu tô tentando colocar um conhecimento para ver se as pessoas entendem a bruxaria, né? Que não é a bruxaria, não, vamos para a bruxaria natural, ai, não, porque isso é do não sei o que, não sei o que. Não tem nada a ver. É falta de conhecimento, é falta de leitura. Estou colocando livros no grupo para as pessoas procurar, para ter conhecimento, certo? Então, eu tive toda essa caminhada. Eu vim para a bruxaria. Olha, eu conhecia a bruxaria, mas não aceitava porque as pessoas diziam que era do mal. Foi primeiro com o livro de São Cipriano, que eu estudei um pouco São Cipriano, né? Então, assim, eu enterrava 6 meses o livro dele, desenterrava aquela confusão toda. Foi onde eu conheci Diana. Mas aí eu fiquei meio assim e tal, larguei pra lá, não quis saber. Quando foi em 86, eu fui fazer o primeiro curso de tarô. E, inclusive, foi até com um tarô mitológico, por isso que eu sou louca pela mitologia grega. E aí, no que eu fiz o curso de tarô, quem me deu o curso? Uma filha de Perséfone. Me apaixonei por Perséfone, né? Perséfone sempre, inclusive, o logozinho dos meus cartãozinhos é a sacerdotisa. Porque, em homenagem a ela, porque foi o meu primeiro curso. Então, assim, eu caminhei, lá no candomblé eu caminhei, eu dava cursos, eu trabalhava com as cartas ciganas, por causa de Esmeralda e a pombagira cigana, e por causa o tarô, né, eu trabalhei muito com a sacerdotisa. Com o tempo foi que eu acrescentei Hecate e Hermes na minha caminhada do jogo. Muito bom, os anos todos eu trabalhando e tal. Minha mãe foi ao Ló, minha mãe de santo. E nesse tempo eu já estava, eu ainda era uma Iaô, mas que eu já tinha obrigação atrasada de um ebome, né? Eu tinha atrasada, porque eu fiz com ela, eu raspei e fiz a de 1 ano, né, com ela. E aí a de 3 anos eu já fiz com outra pessoa. E aí ela faleceu, eu tinha que tirar a mão dela, então eu fiquei doida, eu perdi toda a minha intuição, minha evidência, eu fiquei doida, eu não tinha mais nada, porque eu tinha que tirar. E eu ia nos lugares, queriam me raspar de novo, eu já tinha passado por tanto sofrimento nos anos, que foi em 2000 isso, né? Eu já tinha passado tanto sofrimento de tantos anos, tanta caminhada, eu voltar a estaca zero, a raspar de novo, voltar a ser a Iaô de novo. Eu falei assim, não, eu não quero, eu não dou conta mais. E para dar continuidade, né, as pessoas não queriam dar continuidade. Aí foi que eu encontrei um pai de santo, onde ele me deu a continuidade, eu fiquei, né? E eu fui para um determinado lugar também, onde eu fui muito acolhida, fui muito protegida, e nisso também foi feito algo para deixar minhas entidades quietas e tal, para tirar a mão e tal. Mas eu precisei desse pai de santo, é um pai de santo até bem conhecido. Eu não vou falar o nome dele porque eu não pedi autorização, né, para falar. Então, o que é que ele fez? Ele fez todo um processo com a minha espiritualidade da mitologia em Urubá, né, africana. Aí, o que aconteceu? Não que eu abandone, mas ele fez uma obrigação aonde eu posso lidar com as minhas entidades, eu posso, no dia dela, reverenciar, por exemplo, agora 24 é Xangô, vou ter o ritual de Xangô, um ritual coletivo aqui com o meu povo, né? Por quê? Porque ele foi uma entidade muito importante para mim no candomblé. Eu não estou mais. Tive esse desligamento para passar para a bruxaria. Mas eu não vou esquecer minhas raízes. Não tem como você esquecer, você tem saudade. Eu não vou numa casa de candomblé, numa casa de umbanda, que eu acho um desaforo muito grande da minha parte chegar lá, eu sendo uma médium de incorporação, e ficar de gracinha lá olhando, batendo palma. E a minha espiritualidade olhando tudo aquilo. Você fez um acordo que passaria para uma outra vertente, e aí você está aqui
de gracinha, pera ainda. Então, assim, eu acho um desacato. Então, eu não caminho no candomblé, não vou em festa, não vou na Umbanda, não é por desacato e nem por desfazer, é por grande respeito que eu tenho. Porque já que eu não estou mais, o que que ficou para mim? Você vai sim, pode trabalhar no dia de cada um deles. Então, 24 de junho é Xangô, meu pai. Então, nós vamos comemorar sim, eu faço uma mesa toda para mim, né, em referência a ele. Peço licença à minha deusa na bruxaria, que é a deusa Hecate, que naquele dia eu não mexo com ela, é só com ele. Ali eu faço uma comida, eu deito ali, fico naquela comida, uma comida seca, não tem matança, não tem nada. E aí, no outro dia, eu levanto aquela comida, levo para o lugar que eu tenho que levar, para uma pedreira e tal, etc. Então, assim, cada ano. Fui para a bruxaria em 2019. Mas antes de ir para a bruxaria, eu tinha passado por deusa Diana, mas aí eu não me identifiquei com todo grande respeito. Trabalhei muito tempo com deusa Isis na parte do amor do meu povo, né? Um povo que era até do candomblé mesmo. E assim, eu tinha deusa Isis maravilhosa. Até hoje, tem pessoas que gostam muito dela e eu trabalho, porque assim, eu tenho Hecate, mas eu trabalho com outros deuses, só que eu não trabalho junto no altar de Hecate. E no dia que eu vou trabalhar com esses deuses, eu peço licença, eu não mexo com ela, entendeu? Então, assim, deusa Isis continuou, Perséfone também eu tenho os dias que eu lido com ela, porque é uma história muito linda entre mim e ela, que eu não tenho autorização ainda para falar, mas tudo bem. E aí, Perséfone, Deméter também, porque Deméter para mim é a mãe terra, e como eu trabalho muito com a terra, com planta, com coisas enterradas, então assim, é Deméter, né? E a minha espiritualidade lá do candomblé, da Umbanda, eu tenho um grande respeito, mas eu só lido com elas no dia para homenagear, para agradecer toda a bondade que tiveram comigo de me ajudar. Hoje eu trabalho na bruxaria, né? Na bruxaria natural. Eu considero a bruxaria natural, estou estudando a Wicca para me ver direitinho. Sou uma bruxa hecatina com Hecate, né? Eu estudo muito Hecate, inclusive, gente, eu vou até mostrar para vocês o meu trabalho. Às vezes as pessoas falam assim, mas ela cobra, mas ela isso, esse ritual coletivo podia ser de graça. Não pode, minha filha, porque tem material. Material ninguém dá no mercado, ninguém dá na casa de Umbanda. Ninguém dá na feira. Onde eu vou para comprar, eu tenho que comprar, eu tenho que ter dinheiro. E eu não tenho aquela condição financeira para ficar assumindo todos os rituais. Por que eu coloco a rifa uma vez por mês? Porque antigamente tinha o carnezinho com as pessoas pagavam R$ 30 todo mês. Eu tirei, porque em 2019, 2020, por causa da pandemia, as pessoas passaram a ter muito problema de financeiro, eu fiquei com dó, eu falei, não, gente, não dá mais. E aí eu passei para as rifas, então por isso que tem a rifa uma vez no mês, que a rifa custa R$ 10, além de você poder ganhar R$ 200, que é o prêmio, ainda vai ter uma surpresa de bônus que eu vou dar para vocês. E aí fica melhor, você só paga R$ 10 também, se quiser. E já nos carnê não, você tinha aquela obrigação de todo mês dar aqueles R$ 30. Aqui não, você compra se você quiser, se você puder, e tá tudo bem, todo mês eu tô passando com essa rifa. Então tá, trabalho com a mesa radiônica, de São Miguel Arcanjo e deusa Isis, né, que é a egípcia. E ali, o que é? A limpeza é uma limpeza espiritual profunda, tira inveja, tira olho gordo, a limpeza de magia, algum trabalho feito. É um fortalecimento assim, espiritual e emocional para você. Mas se eu fizer essa mesa, minha vida vai ser barata. Não, são sessões. Você tem que ir fazendo e tal. E ali a gente vai trabalhando, porque eu tenho que mudar alguns hábitos que impedem de você chegar onde você quer. É o hábito de não perdoar, é o hábito da vingança, é o hábito do olho crescer nas coisas do outro, é o hábito de botar na cabeça que o colega não pode vencer, que você não deixa porque você se magoou com o colega e você quer ver o colega. Então, tudo isso tem que ser trabalhado para que a mesa ela seja fortalecida, né, naquele trabalho que está fazendo. E não é uma sessão, são várias sessões, né? Eu tenho clientes
que já tem ano comigo, mesmo que tenha ido resolver a situação, continua porque se sente bem com a mesa, né? Tem clientes que eu tenho cliente que é uma vez por semana, eu tenho cliente que é 2 vezes no mês, eu tenho cliente que é uma vez no mês e tá tudo bem. É como você pode, entendeu? E aí, na mesa com Deus Aís, eu trabalho tudo isso, com o Miguel Arcanjo também. Não misturo com Deus Hécate nem com os outros deuses. As pessoas que têm afinidade com Afrodite, eu trabalho com... Não é porque eu trabalho com Deusa Hécate que você tem que fazer tudo com Deusa Hécate comigo. Não. Deusa Hécate é minha deusa mãe, aonde eu tenho um compromisso com ela, né? Nas luas aí, que né, são nossa, né, mãe? E aí é ela que segura a casa, é ela através da lua que ela observa e vê tudo, é ela no submundo também que ela vigia o que entra e o que sai lá, né, contra mim ou a favor. Então, assim, eu tenho ela como a minha segurança, mas eu trabalho com os outros deuses, que você vê. Eu tive Deus Pan, eu tive muito tempo, e ele muito forte, eu tinha certeza que ele era meu pai. Agora, nesses tempos, eu não sinto mais o Deus Pan, mas eu tenho todo o altarzinho dele, tá no baúzinho guardado. Um dia que ele bater assim, vamos abrir esse altar aqui, aí eu volto. Mas assim, eu não sinto mais a presença dele. Mas por quê? Porque ele tinha um trabalho para estar comigo em um determinado lugar. Depois que eu saí, pronto, ele foi para, né? É um outro Deus agora que está me acompanhando, que eu fico meio assim, mas eu tô gostando muito da proteção dele, muito. Também não sei se vai ser meu Deus Pai, ainda não sei. Então, assim, Deusa Hécate, ela tá aqui, por exemplo, se a pessoa tem afinidade com Afrodite, aí eu peço licença, Deusa Hécate, eu tenho o altar da Afrodite no baúzinho dela, levanto o altar, coloco lá e vou trabalhar com Afrodite para aquela pessoa. Já não trabalho com Hécate. Então, com Ísis é do mesmo jeito. Agora, Perséfone, não, Perséfone já é um trabalho pessoal comigo e Hécate, né? Então, é uma coisa mais para lá, né? Eu já nunca trabalhei com ninguém assim, com Perséfone, só para mim mesmo, minhas limpezas. Então é isso, gente. E o que eu tenho a dizer para vocês é que eu tenho responsabilidade com o meu trabalho, eu tenho responsabilidade com o meu povo. Quando eu cheguei na bruxaria, eu não cheguei dizendo, eu sou um ebome, porque eu sei fazer isso. Não, eu cheguei leiga, porque na bruxaria eu era leiga, porque na bruxaria eu não sabia de nada. Então eu tinha que mostrar que eu não sabia de nada mesmo. Eu não tinha que levar as coisas que eu sabia para lá. Se eu estava indo para uma outra vertente, se eu estava indo para uma outra mitologia, eu tinha que ter respeito, consideração, tanto pelos superiores como pelos deuses. Então, na bruxaria eu não sabia. Eu comecei a aprender a andar mesmo na bruxaria em 2019. E de lá para cá eu não parei mais. Inclusive, eu vou até mostrar para vocês, tá? Pra cá, gente, eu não vou mostrar, porque aqui tá meu altar de Hécate e da minha ancestralidade. Então, deixa aqui. Mas eu vou mostrar aqui para vocês verem aqui aonde que eu faço todo. Eu sou aromaterapeuta, né? E aí, só para vocês conhecerem. Vamos lá ver? Vamos lá ver. Olha, aqui é cheio de coisa, ó. É cheio de coisa, tá vendo? Até eu tô lá, gente. Perséfone também tá ali. Aqui é meu tambor, que quando eu vou, né? Eu vou com Hécate. E aqui, né? Pois então. Aqui, gente, são minhas ervas. Aqui é onde eu trabalho, são meus cures, né? Eu trabalho, tem todos ali em cima. Aqui eu coloco para ver direitinho qual a erva que eu vou usar para não misturar, tanto nos óleos, como nos banhos, como nos perfumes que eu trabalho. Aqui, gente, às vezes a pessoa fala, mas ela cobra. Por quê? Porque eu tenho que pagar a custo. Isso aqui tudo é estudo, gente, ó, tá vendo? Isso aqui tudo é estudo, gente. Não tem nada, ninguém dá nada de graça pra ninguém, ó. Isso aqui são todos os meus livros aqui, ó. Tudo, ó. Livros de tarô, tenham à vontade aí, porque tem que continuar o estudo, sim, né? Aqui em cima tem altares, que eu não vou mostrar, que são altares, né? Agora esse aqui eu deixo aqui, na medida que vou precisando, eu vou tirar. Deusa Tique, ó, vai ser agora, dia 11
de junho, né? Eu também, Ave Maria, ela é maravilhosa. E aqui, ó, todos esses livros, tudo é estudo, gente, tudo é estudo, não é brincadeira. Isso aqui não é feito. Você vê que tá tudo velho, assim, de tanto eu folhear, porque eu tenho que olhar tudo, eu tenho que ver tudo. Aqui eu tenho a minha mitologia grega completa, tá vendo? Tudo miniatura, que coisa mais linda, né? Pois então. E aqui, ó, aqui são meus tarôs. Ah, mas para que tanto tarô? Os anos, gente, muitos anos. Eu fui comprando, durante os anos, e eu nunca desfiz deles. Estão bem velhos. Tem uns que estão bem velhinhos, tem uns que até já não tem. Tá faltando uma carta. E aí, mas eu não uso mais. Mas fica aqui, sabe? A recordação, a lembrança. Que aqui são minhas runas, né? Ó, tá tudo guardadinho aqui. Eu tenho as runas nórdicas, eu tenho as pedras de Hecate, eu tenho as pedras ciganas, né? E das bruxas. Tenho tudinho aí, que eu trabalho com elas também. E aqui, ó, tá lá minhas coisinhas escondidinhas ali, ó, no cantinho. Então é isso, gente. Às vezes a pessoa fala, porque ela isso aqui. Não, é estudo, é muito estudo. Muitas vezes vocês verem assim a gente com cara de cansaço. É um cansaço, porque é de tanto estudar, de tanto trabalhar, são madrugadas. Deixo até de viajar, de fazer coisas assim que eu gosto, de ir no shopping pegar assim, uma coisa que eu quero. Por quê? Porque aquele curso que eu estou pagando é muito importante. E eu quero aprender. Ah, mas você já está velho, não tem problema não, mas eu quero aprender assim mesmo, né? Eu quero aprender. Eu tenho o meu povo que me acompanha há muito tempo, que tem uma dificuldade enorme de ter que passar para bruxaria, mas vão passar. Uma hora dá certo. Então, assim, mas eu não deixo os meus rituais com eles, porque eles se sentem seguros nos rituais de candomblé, de umbanda, e eu tenho. Agora, uma vez por mês, eu tenho um ritual, sim, com um epíteto de Hecate. Uma vez por mês nós temos ritual com um epíteto dela. Sempre é sorteado aqui com as cartas, eu vou no oráculo, né, ver qual o epíteto que eu tenho que utilizar naquele mês, a gente faz. Até minha proteção, proteção da minha casa, proteção do grupo, tudo isso, né? Eu tinha um grupo no WhatsApp, fechei porque é tanta coisa para me fazer, porque eu já tenho a lojinha da aluna no WhatsApp. Então era tanta coisa para fazer que eu preferi ficar com o Círculo de Hecate no Facebook. Gente, o grupo do Círculo de Hecate tá maravilhoso. Vão lá, tem muita coisa. São rituais simples, de uma velinha, uma invocação, um incenso, uma água só. Não tem grandes coisas. Mas o ritual, quem dá poder é você. Porque você que vai estar com a energia daquele ritual, é você que vai saber. Porque não adianta eu te ensinar para você, faça um ritual assim, se você tá toda destrambelhada, né? Qual o segredo do ritual? Limpar o ambiente, deixar as coisas limpas do ritual, incensar, se energizar, fazer primeiro uma meditação, nem que seja uma meditação pequenininha, mas tudo bem. Ah, não dou conta de meditar. Não, mas pense então, pense no ritual, já serve. E ali você fazer com todo respeito. Eu jamais faço nenhum ritual sem meu círculo. Eu tenho que ter meu círculo aberto e jamais eu faço nenhum ritual que os elementos da natureza não estejam comigo e minha deusa Hecate. Aí você, quando fizer com Afrodite, é Afrodite e os elementos da natureza. E quando fizer com Isis, é Isis e o elemento da natureza. Então o elemento da natureza ele vai estar em tudo que eu for fazer, né? A minha ancestralidade, agora que a gente está começando, então, como eu tô com uma pessoa maravilhosa, né? É divino, é divino. Eu ainda não vou falar o nome dele, porque eu vou pedir permissão também, porque tudo eu acho melhor. Mas, assim, uma pessoa maravilhosa, onde o estudo tá maravilhoso, tá bom. Ele dá toda a liberdade da gente escolher o que é que a gente quer para a vida da gente, o que é melhor pra gente. E isso tá maravilhoso para mim, né? Então é isso, gente. Então eu vim falar para vocês aí, aqui, para falar, porque, mas ela é isso, aquilo, outro. Não, eu não chego conversando, porque a gente tem que ter o limite da gente, né? E muitas vezes existem pessoas maravilhosas no nosso caminho,
como existem pessoas também que incomoda, né? Incomoda com você e ali não te larga nunca, quer te perseguir uma vida inteira, você não pode dar um passo, que a pessoa no lugar de cuidar da vida dela tá lá cuidando para que você não consiga caminhar. Eu acho besteira, porque o que Eka te prometeu para mim, ninguém vai tirar, isso eu tenho certeza. Então, o meu sucesso é isso, é acreditar que Hecate está comigo e que o que tiver de ser para mim será de uma maneira, porque assim, muitas vezes, mas você quase não vai nas redes sociais, porque eu estava tendo um trabalho muito interno e estava estudando também, muitos cursos, tendo que estudar, até com Hecate, né? Então, assim, o meu trabalho interno estava aqui, beleza. Vou voltar para as redes sociais, vamos ver o que Hecate vai responder, né? Se ela acha que eu devo voltar, se não devo, vamos caminhando, vamos caminhando. Quem sabe de vez em quando eu coloco uma carta e tal, mas eu tenho um grande respeito pelos meus inscritos, as pessoas que me acompanham e sempre façam oração por mim, né? Para que eu volte firme e forte, porque eu sou apaixonada por minhas cartas, eu amo jogar. Realmente o tempo não estava legal para voltar, mas eu estou pedindo a Hecate, né, que ela me ajude a conseguir voltar, e coloquei ela na frente da situação de voltar. E logo, logo, sendo pela vontade dela e com as orações de vocês, eu estarei de volta nas minhas redes sociais, né? E é isso aí, gente, mas eu tô feliz aqui, tô trabalhando, mas sinto muita falta de vocês. O que eu poderia falar mais aqui? Deixa eu ver. Eu sou uma bruxecatina, né? Tô estudando a Wicca também para ver. Não tenho, assim, uma decisão firme, mas, assim, é muito bom estudar Wicca. Nossa, é maravilhoso. Eu tô, assim, amando. Mas aí eu tenho que ver aqui com a dona Hecate, né? Como é que nós vamos fazer, né? Então, assim, não tenho o que dizer pelos caminhos. Estou olhando aqui porque eu fiz uma... Só para não esquecer, gente. Só, assim, falando para me falar o que eu tinha para falar. Eu tenho só a agradecer por cada lugar que eu passei. Jamais vou dizer assim, esse lugar foi bom. Teve aprendizado. Porque se cada lugar que eu passei não tivesse sido como foi comigo, eu não estaria aqui conversando com vocês, não estaria tendo um pouquinho mais de conhecimento e sentindo vontade de crescer, né? Porque quando a gente, quando as pessoas não conseguem te chegar, nem que seja de ruim ou de bom, você estaciona, porque você não tem motivação. E aí eu tive a motivação, porque quando eu vi pessoas incomodadas comigo né, querendo sempre me prejudicar, aí foi quando eu vi, gente, se quer me prejudicar, porque tem algo em mim que enxergaram que eu não vi ainda, deixa eu ver isso aí. Tudo bem, vi. Mas eu não preciso, e me engrandecer com isso, de jeito nenhum, nem Hecate quer que eu faça isso, né? Então, sejam todos bem-vindos, temos o ritual de Xangô agora dia 24, você quer participar, vem aqui no meu privado e fale comigo, ou então aqui no primeiro comentário você pode falar também, colocar seu número para mim. E também na descrição do vídeo tem o meu número, você pode entrar no meu WhatsApp. Gente, eu não atendo o telefone aqueles que aparecem, porque é uma incomodação do povo, daquele povo que não sabe, não tem o que fazer, que não sei o que, não dá certo. Então, eu só atendo aqueles que entram no meu privado, no meu WhatsApp. Tudo bem? E aí, sejam todos muito bem-vindos. Vão lá pro Círculo de Hecate, tem muita coisa boa lá. Tem rituais para tudo que você imagina, para todas as luas, para toda situação na sua vida, seja familiar, afetiva, financeira, tem muita coisa boa lá. Agora, lá você tem que maratonar, porque não adianta ser de primeira você ver, você tem que maratonar para você ver o que você quer. São rituais simples? São, mas são rituais seguros, né? E breve, assim que eu tiver... né? Breve, os meus rituais vai ser assim com você. Eu vou fazendo para você ver, né? Vai ser rituais simples? Sim, vai ser rituais simples, mas seguro, firme, né? Tendo segurança. E eu fazendo com vocês. Vou botar tudo que for preciso ali e vou falando como é que é para fazer, qual é a invocação, para que Deus e tudo mais. Tudo bem?
Um beijo. Também, se você quiser vir fazer parte aqui da lojinha da Luna no WhatsApp, no grupo, venha, porque lá eu coloco as promoções do tarô e eu coloco todos os produtos que eu vendo lá, tá bom? Então, um abraço a todos, gratidão, e eu estarei sempre aqui. E logo, logo, tô doida para voltar para jogar, falta só mais um pouquinho.